abertos para receber a palavra do Senhor. Amém? A partir do 39, João 4, 39, a Bíblia diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, por causa da palavra da mulher, que testificava, dizendo: ele me disse tudo quanto eu tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou com eles ainda 2 dias. Versículo 41. E muitos mais, versículo 41. E muitos mais creram por causa da palavra de Jesus. E essas pessoas que creram disseram para a mulher, versículo 42: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Irmãos, eu não resisto. Eu queria pedir para os irmãos olhar aqui para o 42 e repetir comigo, mas repita com alegria, com força, o versículo 42. É o versículo chave na nossa meditação nessa noite. Amém? 1, 2 e 3. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, Pai, que clima agradável, que noite maravilhosa. E nós estamos diante do santo livro, a tua palavra que é inspirada. Pai, fala conosco nessa noite. Eu te peço humildemente que tu me use mais uma vez como instrumento para o teu povo. Que seja repreendido todo o mal, Senhor, aqui nessa noite. Todo pensamento que tente tirar a nossa atenção da Sagrada Escritura. Que nós venhamos ter livre acesso nessa noite à tua presença e à tua palavra. Senhor, enquanto eu prego a tua palavra, tenha liberdade para tocar nos corações, para edificar, para levantar, para curar. A tua palavra, Senhor, é aquilo que nos dá força. A tua palavra é o que nos anima, que nos levanta. A tua palavra é o que nos faz sorrir em meio a tantos motivos para chorar. Pai, que do começo ao final a honra seja tua, a glória seja tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Se sente. Aleluia. Queridos, peço a atenção de todos nessa noite. Não olhe para quem está na sua esquerda, muito menos na sua direita. Olhe apenas para cá. Vamos ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Queridos, a primeira coisa que eu percebo aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de João é a humildade de Jesus. Jesus não está nesse texto, neste capítulo quase que inteiro, se relacionando com uma mulher que vivia em santidade. Jesus, ele não estava aqui se relacionando com uma mulher pura, santa, temente a Deus, que observava, que obedecia à voz do Senhor. Aqui, irmãos e minhas irmãs, Jesus está comungando, Jesus está conversando, Jesus está tendo intimidade com uma mulher que vivia em total prostituição.
em total pecado, em total desgraça, espiritualmente falando. E aqui, a primeira coisa que eu consigo notar, perceber, é a humildade de Cristo. Ele sendo santo, Ele sendo perfeito, Ele sendo grande, Ele sendo totalmente sem nenhuma falha, mas ao mesmo tempo se relacionando com uma mulher suja, com uma mulher que estava em pecado, com uma mulher que estava distante de Deus, desobedecendo a Deus. Aqui eu vejo o quanto nosso Cristo, Ele é humilde, a um ponto de se rebaixar, e mesmo sendo grande, querer ter intimidade com os pequenos, mesmo sendo puro, tendo intimidade com os impuros, mesmo sendo perfeito, Ele tem intimidade com os imperfeitos. A prova viva de que esse Jesus continua o mesmo é que nós nesta noite estamos na presença de um Jesus grande, mesmo nós sendo pequenos. Estamos na presença de um Jesus forte, mesmo você tendo chegado aqui fraco. Nós estamos na presença de um Deus que é santo e nele não há nenhuma falha, e nós estamos aqui cheio de falhas, cheio de erros, cheios de deficiências diante de Deus. A humildade de Jesus é imensa. A humildade de Jesus é algo que a nossa mente não consegue entender, captar, não conseguimos guardar. Na Bíblia Sagrada, nós vamos ver vários momentos onde Jesus se relaciona com os homens que não estavam em perfeito estado de espiritualidade. Deus se relaciona com Davi, sabendo que Davi tinha pecado. Deus se relaciona com Sansão, mesmo depois dele ter caído por causa de Dalila. Deus se relaciona, usa, ama, levanta a Paulo, mesmo depois dele ter perseguido e matado vários cristãos. A Bíblia está nos ensinando que o homem julga, mas Deus abraça, que o homem condena, mas Deus absolve, que o homem despreza na hora da dor, na hora do sofrimento, mas Deus no dia mau é o nosso porto seguro. Deus é humilde em se relacionar comigo e com você. Como falei no início, nós não merecemos a graça, mas a graça veio sobre nós. Nós não merecemos o amor, mas o amor veio sobre nós. Nós não merecemos estar aqui vivos, respirando, adorando, glorificando, mas coube a Ele olhar para nós com graça, com misericórdia. Ele estendeu a mão e nos escolheu desde a fundação do mundo, para que andássemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Que é isso, pastor? É a humildade de Deus em abraçar pessoas que ninguém abraçaria. Nós, diante de Deus, temos um antes e um depois. A mulher samaritana, ela tem um antes e um depois de Cristo. Através da leitura de todo o capítulo 4, nós percebemos que antes de Cristo, essa mulher vivia em total prostituição, se relacionando com um homem que não era o seu homem, que não era o seu marido. Os primeiros versículos, Jesus já consegue ver e notar que ela vivia, que ela estava em pecado, em prostituição. Jesus tem um momento de intimidade, de elo, de comunhão com ela. Jesus prega, Jesus evangeliza, Jesus profetiza, Jesus tem intimidade com a mulher samaritana.
E depois desse encontro, a mulher que antes era prostituta se torna missionária, se torna uma evangelista, se torna uma pregadora. Esta mulher, ela possui um antes e um depois de Cristo. A igreja, nós possuímos também um antes e um depois de Jesus. Antes de Cristo, pecado. Antes de Cristo, vícios. Antes de Cristo, uma mente corrompida. Antes de Cristo, relacionamentos errados, amizades erradas, frequentando ambientes errados, com pessoas erradas, em horários errados, em lugares errados. Antes de Cristo, o pecado nos dominava. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, trazendo à memória o que Jeremias, Isaías e Zacarias falou: não existe um homem que pratique o bem, não existe um homem que por si só faça boas obras. Todos se desviaram, todos abandonaram, todos estão perdidos. Ali, Paulo, em Romanos capítulo 3, estava ensinando sobre a natureza humana, que é caída, que é tendenciosa a pecar, a se sujar. E antes de Cristo, nós éramos totalmente inclinados a essa natureza, a esse pecado, a essa vida de escravidão. Mas como já falei várias vezes aqui, houve um momento em que a luz brilhou no nosso caminho. Jesus apareceu. Agora o pecado não me domina mais, Satanás não me prende mais, os vícios não me prendem mais, as algemas do inimigo não me prendem mais, porque eu possuo um antes e um depois de Cristo. O meu passado não me domina, o pecado não me domina, porque Cristo entrou, e agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. As minhas palavras são as palavras de Cristo, as minhas atitudes são as atitudes de Cristo, os meus passos são os passos de Cristo, os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. A minha vida é vivida como Cristo viveria em meu lugar. Nós possuímos um antes e um depois de Cristo. E nesta noite, com base nesse texto, eu queria falar um pouco sobre a igreja missionária. Os irmãos podem repetir comigo? A igreja, não, refala como crente, vai. A igreja missionária. Antes de qualquer coisa, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é: o que é missões? O que é realizar missões? Na mente de muitas pessoas, o missionário é aquele que entra num avião e viaja para a África. Olha para mim. Para muitos, o missionário é aquele que vai à Europa, que vai à Ásia, que vai ao continente africano. Por conta da cultura, nós já temos na nossa mente que fazer missões, que realizar missões, é ir para a África, para Moçambique, para Angola, África do Sul, pregar a palavra. Missões, na essência da palavra, é evangelizar com organização. Eu repito, fazer missões é evangelizar com organização. Missões é ganhar almas para Jesus onde quer que seja, mas de forma inteligente, de forma estratégica. Por conta da cultura, nós estamos presos no pensamento que um missionário é aquele que viaja, sendo que fazer missões é atravessar a rua e pregar para o meu vizinho da frente. Fazer missões é evangelizar o meu vizinho da direita,
é fazer a visita na casa de alguém que precisa de uma cura, do milagre, de uma oração, é abrir a Bíblia Sagrada na frente do pecador e anunciar para ele o Cristo que vive, que reina para todos sempre. Para ser um missionário, não precisa você entrar no avião, não precisa você visitar outro continente, é apenas você abrir a sua boca e permitir que Deus, através dos teus lábios, ganhe alguma alma através do santo Evangelho de Jesus. Mas fazer missões é pregar com inteligência, com sabedoria, com estratégia. O apóstolo Paulo, em todas as igrejas que ele fundou, a igreja de Corinto, a igreja de Colosso, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, todas as igrejas que Paulo fundou, ele fundou com estratégia. E a estratégia principal de Paulo era que o ponto de encontro para a pregação fosse no centro da cidade, porque é muito mais fácil a notícia do centro da cidade ir para o interior do que a notícia do interior vir para a cidade. No centro tem mais pessoas, no centro tem mais movimentação, no centro tem mais pessoas caminhando, comprando, conversando. Paulo usou de estratégia, montando as igrejas no centro das cidades. As pessoas ouviam a palavra, e aquela palavra, aquela semente que foi plantada no centro da cidade, era levada até os quatro cantos daquela terra. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Que fazer missões é pregar, evangelizar com sabedoria. Porque muitos de nós não ganhamos almas para Jesus, porque somos grosseiros na evangelização. Nós somos rudes na hora de tratar o pecador. Nós somos grosseiros na hora de pregar para alguém. Por conta da euforia e da falta de maturidade, gostamos de olhar na cara das pessoas e dizer: arrependa, abandone essa vida, venha para Jesus. Não temos a sabedoria de saber pregar o Evangelho Santo para as vidas. Não temos a sabedoria de termos estratégias para evangelizar, para conquistar, para trazer pessoas para o reino de Jesus. Sabe aquele teu parente, aquela vida, aquela pessoa que mora na tua casa, que há anos você não consegue ganhar para Jesus? Se você não usar de estratégias, nunca essa vida vai se converter. Mas se você pedir a Deus sabedoria, estratégia do alto, para pregar o Evangelho e ao mesmo tempo ter estratégias para conquistar essa vida, eu creio que daqui a pouco essa vida aceitará o nome de Jesus. Paulo, a Bíblia está nos ensinando, não é apenas pregar, não é apenas falar, é saber falar, é saber chegar, é saber conquistar, é saber amar o pecador. Como ganharei uma alma para Jesus sendo ignorante com aquela pessoa, tratando mal aquela vida, sendo grosseiro? Me desculpe, o meu Jesus na sua evangelização era humilde ao ponto de olhar para o pecador e dizer: vocês estão com fardos pesados, abandonem esse fardo. Eu tenho um fardo que é leve, eu sou manso e humilde, eu sou a porta para vocês entrar. Eu tenho um carinho que o mundo não tem, o amor que o mundo não tem, a paciência que o mundo não tem. Sabedoria, estratégia para ganhar vida para Jesus. Pastor, mas como eu posso fazer missões? Primeiro, pregando a palavra. Não existe missões sem Bíblia. Não existe evangelização sem exposição das Sagradas Escrituras. Atos capítulo 8. Depois de toda a perseguição, por causa da morte de Estevão, a igreja se espalha e muitos deles, inclusive Filipe, descem para Samaria e começam a pregar. E a Bíblia diz em Atos 8: e pregavam o Evangelho.
abrir a boca e pregar, falar, usar os lábios, usar as palavras, olhar para o pecador, sentar, abrir a Bíblia, falar de Jesus, explicar a palavra, porque uma igreja missionária é uma igreja que conhece a palavra, que ama a palavra, que expõe a palavra. Não ganhamos almas porque nem nós mesmos entendemos a palavra. Sabe por que o evangelho não conquista a outros? Porque este mesmo evangelho ainda nem nos conquistou. Como eu levarei uma mensagem para outra pessoa, se essa mensagem não nutre, não impactou nem a minha própria vida? A pregação é essencial para realizar missões. Mas além disso, faço missões ajudando o necessitado. Faço missões estendendo a mão para aquele que precisa de mim. Atos capítulo 2, Pedro prega, quase 3.000 almas se arrependem, aceitam e são batizadas. E no decorrer do capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que as pessoas vendiam seus bens, davam as suas coisas, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam para todos os necessitados. Faço missões pregando a palavra, mas também faço missões ajudando o pobre, ajudando o órfão, ajudando a viúva, estendendo a mão para quem precisa daquilo que eu tenho. Isso é fazer missões, é ter no coração o mesmo sentimento que esteve sobre Jesus, a mesma compaixão pelas vidas, a mesma misericórdia pelo pecador, o mesmo perdão, o mesmo carinho, as mesmas palavras que habitavam em Jesus. A igreja missionária precisa ter no seu coração, precisa ter na sua mão, precisa ter nas suas palavras. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Ninguém dá glória a Deus. Estamos acostumados com o título: ele é pastor, ele é missionário, ele é diácono, ele é presbítero, ele é arcanjo, ele é um semideus, enquanto que a missão da pregação é para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui nesta noite, alcançados pelo evangelho da salvação, somos missionários de Deus. Você não precisa de título para pregar a palavra. Você não precisa de nomenclatura para estender a mão e repreender a enfermidade. Você não precisa de imposição de mão de homem nenhum para abrir a tua Bíblia e expor a mensagem ao pecador que precisa de salvação. Todos nós somos missionários. E quem não faz essa obra é um impostor. É alguém que se esconde atrás da religião. É alguém que se esconde através da doutrina, do culto do domingo à noite. Se esconde através da religiosidade. Jesus não é religião. Jesus é estilo de vida. Um crente, alguém alcançado por Jesus é igual Timóteo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quando você estiver bem, quando você não estiver bem, mas abra a sua boca e solte a mensagem do evangelho. Você é um missionário ou você está enganando a si mesmo? Porque essa luz que brilhou na tua vida é a mesma luz que precisa brilhar na vida de alguém que ainda está em trevas. Somos missionários. E a primeira lição sobre a igreja missionária é que essa igreja conhece a si mesmo.
Vocês têm força para repetir isso? Diga: a igreja missionária conhece a si mesmo. Capítulo 4, versículo 6, por favor. Olhe para a sua Bíblia. João 4, versículos 6 e 7. Vai ser bem calminho hoje. Vai recebendo a palavra, vai anotando. 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora. Fala com força, vai. Isto era a hora. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A igreja missionária conhece a si mesma. Segundo o versículo 6, a mulher vai pegar água a hora sexta. O dicionário, o tempo, o horário, a nomenclatura que os judeus usavam para discernir a hora é diferente do nosso jeito de ver a hora. Para eles existia a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e por aí em diante. Quando a Bíblia diz no versículo 6 que Jesus estava sentado a hora sexta, e no versículo 7 uma mulher de Samaria foi até ele na hora sexta, a Bíblia está querendo dizer que esta mulher foi pegar água ao meio-dia. Ela vai até o poço de Jacó ao meio-dia. A hora sexta, no versículo 6, representa o meio-dia, o sol escaldante. Ninguém no poço, apenas Jesus, segundo o versículo 6, se senta no poço e a mulher se aproxima. Mas pastor, por que essa mulher conhecia a ela mesma? Ela vivia em prostituição, ela vivia com um homem que não era dela, ela vivia em uma situação totalmente de pecado, de vergonha. Agora, analisando as escrituras, analisando o contexto, toda essa região de Samaria era constituída por agricultores, homens do campo, homens da roça. As suas esposas, muito cedo, iam a esse famoso poço de Jacó pegar água para fazer o alimento. Meio-dia não é hora de pegar água, meio-dia é hora da comida estar pronta. Meio-dia não é hora de estar pegando a água para fazer alimento. Meio-dia é hora da comida já estar na mesa para servir o marido, para servir a esposa, para servir os filhos. Por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque ela estava com vergonha de outras mulheres que poderiam estar lá, olhar para ela e dizer: prostituta, pecadora, adúltera, imunda. Ela vai ao meio-dia porque no meio-dia não teria ninguém para apontar o seu pecado. Era só ela e o poço, tirava a água, pegava o beco, como diz o cearense, e ninguém via, ninguém apontava, ninguém acusava, ninguém dizia que ela vivia em prostituição. Então ela sai de casa no sol escaldante, na hora sexta, no meio-dia, indo pegar água no poço de Jacó. E na sua caminhada ela vai pensando com o pensamento de um pecador: não vai ter ninguém lá, não vai ter ninguém para me apontar, não vai ter nenhuma mulher casada para dizer que eu sou prostituta, para dizer que eu sou uma mulher da vida. Ninguém vai estar lá no poço. Versículo 6 diz que Jesus chega, se senta no poço e fica aguardando, em sua soberania, esperando a mulher chegar. Era a mulher de um lado caminhando para o poço e dizendo: não vai ter ninguém lá, não vai ter ninguém para apontar o meu pecado, não vai ter ninguém para me chamar de prostituta. E Jesus sentado no poço dizendo: estou te esperando, porque eu não vim matar, eu vim trazer vida e vida em abundância. Eu não vim te acusar, eu não vim te condenar, eu vim trazer a paz para o teu ser. Ou seja, aqui nesses dois versículos há uma guerra: a natureza humana contra a soberania de Cristo. A natureza dela dizendo:
vai ter gente lá para apontar o meu pecado, e Jesus lá esperando ela, dizendo: eu não vou apontar o teu pecado, é o meu sangue quem te purifica de todo o pecado. A natureza humana contra a soberania de Cristo. Ela conhecia a si mesmo, ela sabia que ela estava errada, ela sabia que ela estava em pecado. Por isso que antes de conhecermos a Deus, precisamos conhecer a nós mesmos. Se eu não conheço a minha própria natureza, nunca vou achar que preciso de Deus. Se eu não entendo que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou um miserável pecador, nunca vou achar que preciso de perdão, nunca vou achar que preciso de salvação. Mas quando eu entendo o pecador que eu sou, o miserável que eu sou, aquele homem que é pobre, cego e que se não fosse a graça de Deus eu iria ao inferno, quando eu entendo isso, aí eu percebo que Ele é o melhor caminho para mim, que Ele é a fonte da vida para mim, que Ele é a minha salvação. Eu conheço quem eu sou e através disso eu vou até Deus. Autoconhecimento. Eu conheço o meu pecado, conheço a minha natureza, e por conhecer quem eu sou, eu corro até Deus. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de homens que conheceram a si mesmo. Eu quero citar dois exemplos aqui que já citei para vocês várias vezes: Isaías e Davi. Isaías no capítulo 6, ele vê a glória de Deus e diz assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu reconheço que sou pecador, eu conheço a minha própria miserabilidade. Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele conheceu sua própria natureza, ele conheceu o seu próprio pecado, sua própria falha. Mas tem algo aqui muito interessante nesses dois exemplos. Isaías fala: ai de mim. Ele olha para dentro do seu próprio íntimo, e Isaías se torna o profeta messiânico, o profeta que mais falou acerca de Jesus. Davi fala, reconhece, observa o seu próprio pecado, olha para dentro de si, e humanamente falando, Jesus veio da linhagem de Davi. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Que quando o homem conhece a si mesmo, Cristo é glorificado. Quando o homem conhece sua própria natureza, Jesus é glorificado. Quando eu tenho um encontro com o pecador que eu sou, com a vida que eu vivo, com o pecado que habita dentro de mim, aí eu declaro como esses homens declararam: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E nessa confissão, Cristo é glorificado. Porque quando há soberba, Jesus não entra. Mas quando há humildade de reconhecer quem nós somos, Jesus é glorificado na nossa vida. Toda vez que você chora para ninguém ver, toda vez que você clama por misericórdia, toda vez que você reconhece que você é pecador, Jesus é glorificado na tua oração, Jesus é glorificado na tua vida. Porque aqui, quando você faz isso, você está reconhecendo que você não tem, mas Jesus tem, que você não é, mas Jesus é, que você não vai, mas Jesus vai, que você não tem força, mas Ele tem força por você. Quando eu conheço a mim mesmo, Jesus é glorificado. A pergunta é: você conhece a si mesmo? Ou você acha que é bonzinho? A gente vai evangelizar de não, nunca matei ninguém, não bebo, não fumo. Querido, a questão não é o que você faz, a questão é o que você é. A sua natureza é pecaminosa. Você nasceu em pecado, você nasceu tendo como destino o inferno. Você entende isso? Quando eu entendo isso, eu olho para Jesus como meu escape. Quando eu entendo isso, eu vejo que as circunstâncias aqui não vai ter saída, eu não vou ter solução, mas só há um mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus é glorificado no meu autoconhecimento. A pergunta é, irmão, você conhece a vida de todo mundo, mas você conhece a sua? Você conhece o seu próprio pecado? Você conhece a sua própria natureza miserável que você tem? Ou você acha que você é uma bênção, uma pessoa maravilhosa? Olha para quem está do teu lado aí, se você tem coragem de dizer assim: irmão, nós somos miseráveis pecadores. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. O que nos segura? Esse Cristo que é glorificado na nossa confissão. Esse Cristo que é glorificado na nossa dor, na nossa lágrima. Quando você reconhece: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu conheço a mim mesmo. Irmão, uma pessoa que conhece a si mesmo é humilde. Sabe aquelas pessoas empinadas, grosseiras, arrogantes, não perdoa ninguém, não tem misericórdia de ninguém? Uma pessoa dessa não teve encontro consigo mesmo, porque quando eu tenho um encontro comigo mesmo, eu entendo, eu vou ter misericórdia, porque eu sou um pecador igual a ele, eu sou falho igual a ele, eu sou pequeno igual a ele. A falha que ele tem, eu tenho 10 maiores que ele possui. Eu sou humilde. Isso que nós precisamos. Eu vou correr aqui, mas além disso, a igreja missionária é uma igreja que quebra as culturas do mundo. Versículo 7: veio uma mulher de Samaria. Versículo 7: veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Por que Jesus aqui está quebrando cultura? Como os irmãos já sabem, havia uma cultura política, social, socioeducativa, e muito além disso, uma cultura espiritual, que impedia, que criava barreira entre a comunicação dos judeus com os samaritanos. Eram dois povos que não se falavam, dois povos que não se comunicavam, dois povos que não tinham elo, aliança, união, por várias questões políticas, sociais e principalmente espirituais. Aí Jesus vê que a mulher samaritana, sabe que a mulher vem de Samaria, e sendo ele judeu, olha para a mulher e diz: dá-me de beber. O que é que Jesus está fazendo? Quebrando a cultura dos homens. A cultura dizia: não fale com o samaritano, não se comunique com o samaritano, não solte nenhuma palavra para ninguém de Samaria, somos inimigos, não temos comunhão, não temos nenhum tipo de comunicação. Aí Jesus quebra a cultura, Jesus fala com a mulher, Jesus quebra todo tipo de barreira social. Ah, meu Deus, se você estivesse entendendo essa palavra, Jesus quebra todo tipo de barreira social, irmão. Aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que mora lá não sei aonde, aquele que mora naquele casebre, irmão, não importa, Jesus fala, Jesus se comunica, Jesus ama. Para Jesus não existe o brasileiro, o alemão, o europeu, o africano, todos nós somos iguais. Para Jesus não tem cultura. Isso que nós precisamos trazer para nós. Oh, aplauso triste. É isso que eu preciso trazer para a minha vida. A cultura de Cristo. Sabe qual é a cultura do mundo, pastor? É que eu não falo com aquele, porque aquele ali é amigo do outro. Aquele pessoal que mora lá naquele lugar, não. Aquela rua ali, aquela família ali. Culturas, inimizades, coisas dos homens. Aí vem Jesus e diz: comigo não tem cultura. Pode ser judeu, pode ser samaritano, pode ser brasileiro, pode estar até morto, mas eu falo e o morto ressuscita. Para mim não tem cultura, eu falo com todos. Versículo 9, bota para mim aí o versículo 9. Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Versículo 9, a mulher disse para Jesus: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Sem perceber, a mulher também quebra a cultura. Você está entendendo? Jesus
quebra a cultura dizendo: dá-me de beber. Agora ela responde Jesus dizendo: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, ela coloca em pauta a cultura, e ao mesmo tempo ela também quebra a cultura, porque ela está falando, se comunicando com Jesus. Jesus, ele é um quebrador de culturas. Não vinha profeta de Nazaré, Jesus vem de Nazaré para quebrar a cultura dos judeus. Nunca surgiu um profeta da Galileia, Jesus vem da Galileia para mostrar para os judeus que quando Deus manda, ele manda da onde ele quiser. João capítulo 1 versículo 46, Bartolomeu olhou para Pedro e disse assim: Jesus de Nazaré, e vem coisa boa de Nazaré. A cultura estava na mente deles, que Nazaré não prestava, que de lá não vinha nenhum profeta. Jesus vem de Nazaré para mostrar que ele não depende da cultura do mundo, para mostrar que ele não depende do costume dos homens. Ele vem da onde ele quiser, faz o que quiser, salva quem quer, abençoa quem quer. Ele é Deus. Jesus quebrou cultura demais. Jesus curou um cego com uma cuspida na cara. Jesus não tinha medo de fariseu, saduceu, escriba. Jesus não tinha medo de cara feia. Jesus não tinha medo de sinédrio, de convenção. Jesus não tinha medo de nada. Jesus abria a boca, pregava. Jesus expulsava demônio. Jesus estendia a mão. Jesus andou sobre as águas, porque ele quebra as culturas do mundo. Quem sabe você chegou aqui, irmão, cheio de cultura. A cultura do pai, a cultura da mãe, a cultura da família. Jesus só tem uma cultura. Sabe qual é? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a cultura de Jesus. Quem recebe a cultura de Jesus? Ele quebra culturas. Além disso, em terceiro lugar, primeiro, a igreja missionária conhece o seu próprio pecado, conhece a sua fragilidade. Em segundo lugar, a igreja missionária quebra culturas. Ela não faz acepção de pessoas, ela prega para todo mundo, ela ama todo mundo. Ela quer salvar a vida de todo mundo, não importa quem seja. Ela prega, ela visita, ela liga, ela manda mensagem. Não tem cultura para essa igreja. Mas em terceiro lugar, a igreja missionária viveu, experimentou o novo nascimento. Versículo 18. Versículo 18. Bota o 17, bota o 17. Respondeu a mulher: não tenho marido. 17, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus no versículo 17 e no 18 expõe o seu pecado. Qual era o pecado dela? Prostituição. Agora vai lá no versículo 28, por favor. Versículo 28. A mulher deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Versículo 29. Vinde, vede um homem que me disse: tudo quanto eu tenho feito, será este porventura o Cristo? Versículo 18. Levava os homens para a cama. Versículo 28. Levando os homens para Jesus. Novo nascimento. A mulher que levava homens para a prostituição, agora entra na cidade, e o versículo de número 28 diz: e disse àqueles homens. A mulher que levava homens para a morte, agora leva homens para Jesus. A igreja missionária não vive a mesma vida. A igreja missionária tem novo nascimento, mudança de vida. Eu nunca vi um cego guiando outro cego, um aleijado levantando outro aleijado. Primeiro eu tenho visão para estender a mão sobre o outro que não tem visão. Primeiro eu estou com as minhas pernas firmes para estender a mão e levantar quem está caído. Primeiro eu nasço de novo para depois levar os pecadores para aquele que pode salvar.
O que você está querendo dizer, pastor? Primeiro muda a tua vida para depois mudar a vida do outro. Primeiro nasce de novo para depois pregar o novo nascimento. Quem está recebendo essa palavra nesta noite? Muda a tua vida e você vai ter autoridade para dizer: vem conhecer esse Jesus que mudou a minha vida também. Quarto lugar, a igreja missionária atrai, chama, traz vidas para Cristo. Verso 39, que nós lemos o primeiro. E muitos, poucos, mais ou menos, muitos samaritanos daquela cidade. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra Não, fala mais forte. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificou dizendo: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Que é isso? A igreja missionária não se cansa de trazer vidas para Cristo. Traga a sua memória. Acho que você já deve ter ouvido muito essa pergunta: quantas vidas você ganhou esse ano para Jesus? De janeiro a... estamos em setembro, né? Setembro. De janeiro a setembro, quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas almas você ao menos evangelizou? Quantas vezes nesse ano você abriu a Bíblia e disse assim: ó, escuta só 5 minutos que eu tenho uma mensagem para te dar? Quantas vezes? A igreja missionária traz vidas para Cristo. Sabe aquele sentimento de ver uma pessoa na lama do pecado e não conseguir ficar calado? Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque tem pessoas, irmão, que vê a pessoa quase morta na lama e não tem coragem de pregar, não tem coragem para evangelizar. A igreja missionária tem o mesmo sentimento de Jesus. Ela não consegue ficar calada, ela tem que pregar, ela tem que evangelizar, ela tem que falar do amor de Deus. E a consequência disso é que muitos crerão por causa da nossa palavra. Vidas para Cristo. Ninguém gosta de uma palavra dessa, irmão. A gente gosta quando o pastor diz assim: eu tenho uma chave, eu tenho um milagre, eu tenho providência. Mas quando o pastor diz assim: pregue a palavra, ganhe vidas para Jesus, aí a gente não gosta. Essa é a igreja missionária, a igreja que não se cansa de trazer vidas para Jesus. Mas em quinto e último lugar, a igreja missionária, vou recapitular tudo de novo. Além de conhecer a si mesmo, além de quebrar as culturas do mundo, além de ter experimentado o novo nascimento, além de trazer vidas para Cristo, em último lugar, a igreja missionária não possui glória para si, mas destina a glória para Cristo. Verso 41 e 42. E muitos, 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. 42. E diziam para a mulher: os homens ouviram Jesus pregar, creram em Jesus e disseram para a mulher: já não é pelo teu dito, já não é mais pelas tuas palavras que nós cremos, porque agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que é que esses homens estão falando? Você foi uma ponte que nos levou até Jesus, mas agora que eu conheci Ele pessoalmente, eu entendo que não foi você, eu entendo que a glória é dele, que a honra é dele, que Ele é digno de ser adorado. Que é isso, pastor? A honra não é do pregador que ganha alma, a honra é de Jesus que usa o pregador para ganhar alma. A honra não é do vaso, a honra é do oleiro. A honra não é da igreja, a honra é de Jesus que derramou seu sangue pela igreja. A honra sempre será dele.
A igreja missionária entende que não é seu mérito, não é porque eu faço, não é porque eu prego, não é porque eu evangelizo, é pela graça dele. Alguém entende essa palavra? Pelo amor de Deus, é pela graça dele, é o amor dele, é ele quem me sustenta, é ele quem me anima. A honra é para Jesus de Nazaré. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 41: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu acordei, é para a glória de Deus. Eu estou indo para o meu trabalho, é para a glória de Deus. Eu estou fazendo as minhas compras, é para a glória de Deus. Eu bebi um copo de água, é para a glória de Deus. Eu tenho uma família, é para a glória de Deus. Eu vou dormir, é para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, pelo amor de Deus, levante a sua mão e dê a melhor glória que você já deu na sua vida. Adore a esse Jesus nessa noite. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tem tantas pessoas achando que a glória é dele, irmão. Tem tantas pessoas se achando grandes. A estrela que brilha aqui é Jesus. A honra que é para Jesus, a glória, a tua lágrima é para Jesus, os louvores é para Jesus, a pregação da palavra é para a glória de Jesus, a evangelização é para Jesus, até a nossa oração é para a glória de Jesus. A glória é dele. Irmão, quando eu entendo isso, eu não brigo por posição, eu não brigo por cargo, eu não brigo por nada, porque eu entendo que eu faço, mas a glória não é de quem faz, a glória é de Deus que me usa para fazer. Oh, meu Deus. Aleluia. Dá mais um glória a Deus enquanto eu bebo água. Fique de pé. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te incomodar. Jesus te trouxe aqui para dizer: e aí, vai começar a evangelizar quando? E aí, vai ser a igreja missionária quando? Vai ganhar almas para o meu reino quando? Vai trazer alguém quando? Vai pregar quando? Hoje Jesus te trouxe aqui para nos colocar na parede. Chegou a hora de despertar. Chegou a hora de acordar. Eu quero fazer um convite nessa noite. Convido todos os irmãos para curvar as cabeças, por favor. Curve suas cabeças. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que chegaram aqui e sabem que estão falhando como igreja missionária. Você não prega mais. Você não evangeliza mais. A autoridade se foi. A sede pelas vidas foi embora. Você tem falhado. O pecado tem te aprisionado. Satanás tem tentado envergonhar a tua caminhada. E Jesus querendo te usar. E Jesus querendo estender a mão sobre você. Eu quero chamar vidas aqui à frente, que já foram usadas, que já foram igreja missionária do Senhor, e hoje estão paradas. Não sei o que foi que te parou, mas Jesus quer te levantar mais uma vez. Eu quero saber se tem alguém para o Senhor nesta noite. Eu quero orar por você, por pessoas que querem ser essa igreja missionária. Não perca tempo. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Homens, jovens, mulheres que chegaram aqui nesta noite e querem começar a pregar o evangelho de Jesus. Você sabe que tem falhado. Você sabe que você tem sido falho diante de Deus. Você sabe que você não está fazendo o que Deus pediu e mandou você fazer. Eu te convido nessa noite ao arrependimento. Eu te convido nessa noite para a mudança de vida, para o novo nascimento. E esse Jesus que vai te tocar nessa noite é o Jesus que vai te usar para tocar em outras pessoas. Quero te chamar aqui à frente.
Eu quero te chamar aqui à frente. Os irmãos podem fechar os olhos. Moça, rapaz, homem, mulher, não perca essa oportunidade. Se Jesus tivesse passado pouco tempo depois, ele não tinha pegado essa mulher. Essa mulher estava na hora certa, no lugar certo. Hoje você está no lugar certo, não desperdice essa oportunidade. Vem aqui à frente logo, eu quero orar por você. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você venha aqui, porque eu sei que tem vidas aqui que precisam vir ao altar nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Quero orar por você nessa noite. Venha. Tenha coragem. Jesus quer mudar a situação. Oh Deus. Se houver alguém em cima da galeria, não tenha vergonha, desça, venha ao altar nessa noite. Desça as escadas, venha à frente. Aleluias. É você e Deus. Em meu altar, confia nele. Aleluias. E ao teu nome clamarei. Venha, venha, venha. Meu Deus. Se o mar crescer, somente